Olá, vamos agora dar uma analisada num cronograma de uma obra, de um sobrado do nosso estudo de caso, e vamos usar isso agora para a gente curtir um pouquinho o entendimento de um cronograma usando uma ferramenta apropriada, que nesse caso aqui é o MS Project. Nós temos o cronograma original que você recebeu o planejamento com a linha de base salva, e nós vamos agora utilizar os dados de uma medição. Estão vendo aqui em cima, está escrito setembro de 2017, e essa linha pontilhada aqui é a data da nossa medição. No Project, a gente trata isso como data de status. Então, reparem, dia 1º de 9, primeiro dia de setembro, é o dia da medição. E a medição permitiu, então, que nós informássemos o que está pronto, o que foi feito parcialmente, e, na prática, essa obra, para fins aqui do nosso exercício, foi conduzida sem nenhum problema, sem nenhuma aventura, sem nenhum atraso. Em compensação, daqui para frente, nós vamos fazer algumas alterações, deixando que as leis de Murphy aconteçam. Mas antes de fazer a medição seguinte do próximo mês, eu vou então explorar com vocês o que nós temos nesse relatório. Eu estou usando, nesse momento, um Gantt detalhado, onde eu tenho o azul escuro representando atividades feitas e com a indicação do percentual. O azul claro significa que não foi feito. O vermelho não foi feito, quando ele é claro, é porque é caminho crítico. Então, nós temos aqui as atividades da nossa obra, todas elas indicadas. As barras escuras são a linha de base, ou seja, aquilo que eu de fato combinei com o meu contratante, com o meu cliente. E, como até agora não houve atraso, as linhas azuis e vermelhas estão todas juntas. Isso habitualmente só acontece no começo, porque assim que a obra começa, alguma coisa atrasa e essas linhas azuis ou vermelhas, elas se descolam das linhas escuras, ok? Esse arquivo você vai ter disponível aí em PDF para sua análise. Bem, o que nos interessa nesse momento é estudar um pouquinho mais o gráfico do caminho crítico. Então, eu vou agora, para agilizar o processo, fazer um filtro. Então, eu vou aqui em Exibir e vou fazer um filtro das atividades críticas. Isso me ajuda a muito rapidamente obter as informações. Eu vou agora botar as atividades aqui à esquerda, vou abrir um pouquinho mais o modo de visão e reparem, eu tenho agora as atividades críticas. Vou deixar o primeiro dia do futuro, ou seja, o primeiro dia depois da medição, aqui visível, e vamos então seguir essa nossa estrutura. Eu vou também fazer um ajuste pedindo para que tudo fique dentro dessa tela. Vai comprimir um pouquinho, mas nos ajuda a enxergar aqui melhor o que nós queremos ver. Eu posso, então, agora começar a analisar o que de fato está segurando essa obra. Então, eu vou ter atividades críticas, os revestimentos de parede. Os revestimentos de parede, na verdade, são necessários para eu poder instalar as janelas. Sem isso, eu não consigo finalizar. Então, vou estar finalizando nesse dia 5 de 12. A pintura interna vem logo em seguida. Terminada a interna, eu vou para a pintura externa, vou para o paisagismo e encerro a obra. Então, as pinturas, as janelas e os revestimentos são os itens do nosso caminho crítico. Então, vamos agora levar isso em consideração. Eu também vou estar disponibilizando um arquivo impresso em PDF desse material, ok? Então, basicamente, nós temos aí essa situação, e agora eu vou trazer um outro arquivo já com a medição do dia 30 de setembro.
Agora você está vendo um novo gráfico de Gantt na tela. Esse é um arquivo onde eu salvei a linha de base, mantive a linha de base, desculpe, e nós fomos no projeto e colocamos a nova data de status. Então eu fiz a medição no dia 30 de 9 de 2017. E nesse caso nós tivemos atrasos. Então o que nós podemos observar aqui? As atividades que não foram concluídas dentro do prazo. Então lembre, as barras escuras indicam o nosso plano original. Tudo que não tiver logo acima, em paralelo, é porque já furou o cronograma. Se eu considerar agora esse pontilhado vermelho, eu tenho então o momento em que eu fiz a medição. Tudo que está à direita é futuro, tudo que está à esquerda já foi concluído, não dá mais para fazer. As duas atividades que vêm do período anterior e que não foram concluídas são a execução da alvenaria do primeiro pavimento e a instalação da tubulação hidráulica. Reparem que o fato de eu ter aqui esse azul escuro e o azul claro, eu estou tendo a informação no project que da duração da atividade, 53% já foi feita. E faltam, então, 47%. Aqui, 77% da duração já foi realizada. E falta o resto. Esse percentual é da duração da atividade. E não do percentual físico realizado, porque não foi isso que eu digitei aqui. Bem, com esses atrasos, o que ocorre? Graças ao fato de você ter a rede de precedência digitada dentro do project, ele sozinho empurra à direita tudo aquilo que vem depois das atividades que atrasaram. Então, se você reparar essa sequência aqui, ela está sendo atrasada por conta do atraso dessa atividade. Se você tivesse isso num Excel, e que normalmente não tem automatização nenhuma, isso aqui atrasaria e todas as barras do futuro ficariam ali coladas simplesmente porque não há essa dinâmica da rede de precedências empurrando para frente aquilo que atrasou. Essa atividade de tubulação hidráulica nas paredes também vai impactar o começo do chapisco, que era para ter iniciado mais cedo e acabou não, olha só, a data que era para ele ter iniciado. Então, um atraso já significativo por conta dessas duas atividades. Obviamente, essas duas são críticas nesse processo, só que como elas já começaram, o project não mostra em vermelho. Ela mostra a partir das primeiras que estão na totalidade por ser feitas. O impacto dessas atividades críticas faz com que as outras que têm folga atrasem. Só que havendo folga, não há então a marcação da linha da barra em vermelho, porque está dentro de uma previsão ainda de entrega sem maiores problemas. Vindo então daquela consequência, o chapisco, o emboço, o calfino continuam sendo críticos e levam lá para baixo algumas atividades novas, né? A colocação de janelas, a dos vidros. Então temos uma série de atividades da pintura e no final o paisagismo também continua forte nesse processo. Bem, eu não consigo enxergar tão bem o caminho crítico, tem muita linha. Então eu vou agora na parte de exibição e vou pedir o filtro para encontrar só atividades críticas. Então, vou clicar aqui no crítico e reparem, então, o que eu tenho para o futuro. Então, dia 1º é a medição de outubro, né? Na verdade, a medição foi dia 30 de setembro, mas o futuro está começando em 1º de outubro. Então, tenho a família dos revestimentos de parede, das janelas, da pintura, e assim sucessivamente. Vou pedir para que tudo apareça numa única tela, clicando no cabeçalho e pedindo o projeto inteiro. Então, vamos acertar aqui as datas.
E reparem, eu consigo então enxergar aqui toda a sequência. Então vemos, as barras em preta são as datas originalmente previstas no contrato. Então as janelas sinalizadas devia ser na metade, no comecinho de dezembro, e a obra que a data de entrega era o mês de março, nós temos, sim, grosseiramente, possivelmente dia 10 de março, depois a gente pode olhar, vai ser entregue mais de 2 semanas com atraso. E reparem, se ela já atrasou aqui, a chance de atrasar novamente existe. Então, eu tenho que administrar o que já aconteceu de impacto negativo e ser precavido para que não aconteça nada mais à frente. Agora o desafio vem. O que você vai fazer como gerente de obra para botar essa obra nos eixos? Na nossa sala nós temos algumas sugestões de como resolver atrasos em cronogramas. Dê uma analisada nisso assim que nós terminarmos de analisar os nossos dados. Tem um outro relatório que é importante conhecer, que é o relatório do Gantt detalhado. O Gantt detalhado, o que ele traz? Ele traz a informação não só do caminho crítico, mas ele agrega uma outra que é muito relevante, que tem a ver com as folgas. Reparem, nós vamos ver aqui uma folga, desculpe, errei aqui. Nós vamos ver agora as folgas que as atividades têm para o futuro e também a gente vai ver o que já atrasou. Então, se você olhar agora, nós temos a medição 30 de setembro. Deixa eu trazer aqui para ficar o início do período na nossa tela. Eu tenho, então, essa atividade de execução da alvenaria. Reparem, tudo que tiver um Vzinho à esquerda é porque já foi concluído. Essa foi feita parcialmente e ela tem já uma barra aqui à esquerda. Isso é um atraso que já aconteceu. Então, ela está marcando, toda vez que estiver uma data, um número de dias, não data, número de dias, uma duração, à esquerda, ele está dizendo quanto que atrasou. E vai colocar à direita o tamanho da folga ainda remanescente. Então, as atividades que estão fora do caminho crítico, reparem, elas atrasaram isso daqui, mas por quê? Porque ela tem uma folga de 5. Então, na prática, já gastou 7 dias da folga. Se continuar atrasando e atrasar mais do que 7 dias, essa atividade acaba se tornando crítica. O caminho crítico, reparem, atrasou 14 dias e eu então estou agora enxergando a consequência desses atrasos nesse processo. Vou fazer também aquele filtro do crítico e agora eu tenho a informação não só do caminho crítico, mas do quanto que já atrasaram as atividades do dito caminho, ok? O que mais que eu poderia fazer para ajudar na busca de uma solução? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar para o gráfico agora de Gantt de controle. E o que ocorre? Qual que seriam as atividades mais fáceis de serem reduzidos os seus prazos se eu não for alterar a sequência de construção da obra, ou seja, a sequência executiva? Então, normalmente, quando eu tenho um cronograma no início de obra e penso numa solução de redução, eu pensaria, puxa, vou ver quais que são as de maior duração, porque é muito mais fácil reduzir 2, 3 dias de uma atividade de 28, como o embolso, do que reduzir 2 dias de uma atividade de 6, que seriam 33%, enquanto que 2 dias, 0,8 seriam 10% dela. No Project, para eu conseguir ordenar isso, eu vou no formato e vou desabilitar tarefas resumo. Então, reparem, os resumos, as famílias vão sumir depois que eu fizer isso. Feito essa separação, eu posso agora pedir para ele ordenar isso de acordo com o tamanho. Então, vejam só, eu vou aqui
e vou pedir para classificar do maior para o menor. Então, a atividade mais demorada é o embolso, de 28 dias, sempre dias úteis, né? O chapisco do dia 18, etc. Então, se eu quisesse agir em cima das atividades de maior duração, eu usaria esse tipo de informação: embolso, chapisco, calfino e emassamento das paredes e preparação dos canteiros lá externos seriam as minhas atividades preferenciais. Vou agora voltar a essa ordem e vou inserir de novo as famílias. Então, reparem que eu agora estou com informações que vão ajudar a analisar uma alternativa de solução. Bem, então, vamos agora enfrentar o desafio de dar uma solução para esse cronograma?